Se eu te perguntar em qual apóstolo do Senhor Jesus nós não devemos confiar, eu estou certo de que você vai me responder que nós não devemos confiar em Judas. Mas eu fazendo essa pergunta, eu vou estar te induzindo ao erro. Porque não é bem Judas o qual nós não devemos confiar. Nós não devemos confiar no apóstolo Paulo. E eu vou falar por quê. O apóstolo Paulo nos ensinou muitas coisas erradas. Muitas. O apóstolo Paulo não é digno da nossa credibilidade. Nós percebemos muitos erros no apóstolo Paulo. E citaremos alguns poucos por enquanto. Muitos outros erros podem ser encontrados se pegarmos a Bíblia para conferir o que ele escreveu nela. O apóstolo Paulo errou feio quando ele não orientou corretamente em suas cartas sobre o melhor desempenho do grupo de coreografia, quais os momentos e onde poderiam atuar e quantas pessoas poderiam participar do grupo de coreografia. E o apóstolo que mais escreveu e orientou a igreja, jamais ele poderia ter tido esse relapso com esse assunto tão importante no ministério, a coreografia. O apóstolo Paulo escreveu tantas outras coisas sem importância, ocupando as páginas da Bíblia com esses assuntos, como a valorização de um evangelho, dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por que escrever isso? Não temos mais nenhuma preocupação tola com esses assuntos sobre salvação, sobre perdição, sobre vida eterna, porque isso não faz mais parte dos nossos propósitos atuais. Porque o que queremos hoje é o aumento dos membros das denominações. E queremos também o aumento das finanças, o enriquecimento próprio. Além do mais, quem é que está se importando hoje com esse assunto de salvação? Quem é que vai aos templos para ouvir sobre isso? Esse assunto até atrapalha, porque ninguém mais quer ser confrontado com o pecado e com as suas consequências. Ninguém quer ouvir esse tipo de pregação. Não. O que queremos ouvir hoje são assuntos suaves, que fazem bem aos nossos ouvidos. E esse tipo de coisa, falar sobre pecado, constrange e acaba afastando as pessoas de dentro das denominações. E sem as pessoas lotando as denominações, como vamos conseguir atingir as nossas metas de crescimento financeiro? Olha, o apóstolo Paulo errou ao não evidenciar e não orientar sobre o ministério profético da dança e as suas funções. Sem esse ministério importantíssimo, como ele é, o que poderíamos então fazer para atrair as pessoas aos shows gospels? Proporcionando assim as vendas de CDs, camisetas, DVDs, bonés, fitas adesivas, caixas de fósforos, lixos e mais lixos. Compra a camisa aqui, compra a camisa aqui. Não, ei, você aí, compra a camisa aqui, compra a camisa aqui lá. O apóstolo Paulo ainda errou dizendo que pregaríamos outro evangelho. E foi ele quem pregou outro evangelho, não nós. A teologia da prosperidade é que ele deveria ter pregado. Ele não orientou direito a Timóteo para que fizesse o projeto de crescimento da igreja para alcançar os 10 mil membros. E nem era tanta coisa assim, porque não conseguia nem prosperar. Ele não tinha nenhuma carruagem. E quando conseguia esmola, ainda almoçava. Muitas das vezes passava fome, mas ele aprendeu a passar fome. E tinha que trabalhar, porque senão continuaria passando fome por muito tempo. Se ele prestasse, se o apóstolo Paulo valesse alguma coisa, ele seria adorado como os líderes de hoje, os quais defendemos até com a nossa vida e com muito mais ímpeto do que defendemos o próprio Jesus. E não seria escorraçado, surrado, apedrejado como o apóstolo Paulo foi. Isso que acontecia com ele é porque ele não prestava. É claro, veja o que se dizem ser apóstolos de hoje,
Os bispos de hoje, veja como são queridos pelo público, que dão a eles mansões de ouro, que dão a eles redes de TVs e jatos particulares. Se apóstolo Paulo se comportasse decentemente, seria como os apóstolos, bispos e pastores de hoje, queridos, amados, idolatrados pelo povo, como os cantores evangélicos de hoje. Mas Paulo estava sempre fugindo de um lugar ou outro porque queriam pegá-lo de pau. Eu estou dizendo, o apóstolo Paulo não fazia o que era correto. Ele não se assemelhava, ele não imitava os de hoje. Ele desperdiçou espaços importantíssimos da Bíblia, escrevendo cartinhas medíocres para as igrejas, e não as fez conhecer o poder da mente, a força do pensamento positivo. Ele não fez ninguém conhecer essas coisas maravilhosas de hoje. Coitados. E ainda permaneciam com os pecados anteriores. Os pecados antigos, porque Paulo covardemente não ensinou à igreja primitiva a regressão. E nem falou nada sobre os encontros tremendos. Oops. Sorry. Por que Paulo deixou todo mundo sem saber dessas coisas? Para mim, ele foi muito maldoso. E aquelas igrejinhas pequenininhas, que não aprenderam excelentes métodos de crescimento, como o G12, Paulo nem sequer falou para elas sobre a entrada da Arca da Aliança, para que todos tocassem na arca e fossem prósperos, ou pelo menos se livrassem da morte, né? Porque eles eram levados para as arenas lá dos romanos, né? E todos que professavam Cristo naquela época eram jogados na arena para os leões comerem. Mas é porque Paulo não instruiu a eles sobre a Arca da Aliança, que resolve todos os problemas quando as pessoas tocam nela nas igrejas. Agora, para que tanto sacrifício do apóstolo Paulo, se escondendo ele e mais os cristãos dos romanos, se poderiam simplesmente tocar na arca, levar o sabonete ungido para lavar a alma, dar os dízimos, fazer um voto de dar todo o seu dinheiro. E assim poderiam tomar posse do que era deles, porque eram príncipes e princesas, eram cabeças e jamais caudas. Meu amado, deixa eu falar sério com você. Se algum desses ensinamentos que Paulo não ensinou acontece aonde você está, esteja certo que Paulo jamais estaria lá. Muito menos o Senhor Jesus.